Olá, este é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 21 de janeiro de 2022. Meu amigo, minha amiga do podcast é Dom Guilherme, da Diocese de Lages. Foi-me pedido por uma amiga que me acompanha sempre no WhatsApp, nas minhas mensagens diárias e às vezes nos podcasts que eu coloco, para que hoje eu fizesse um especial, porque existe um dia muito especial. Não sei se você sabe, mas hoje, a nível de mundo, é o Dia Mundial da Religião. Dia Mundial da Religião, desde 1950. Ele surgiu nos Estados Unidos a partir da criação de uma nova religião, onde o que fundou, ele pensava que ele era tipo assim um Messias que incluía todos os grandes líderes religiosos do mundo, desde Abraão, Moisés, depois também de outras religiões, dentro do islamismo, dentro do budismo, e enfim, grandes líderes fundadores de grandes religiões, e diziam que todos deveriam adorar um único e mesmo Deus. Então, a partir de 1950, na Assembleia Espiritual Nacional dos Estados Unidos, da fé Bahá'í, que foi essa religião que foi fundada por Baha'u'lláh, que em 1817 nasceu e fundou essa religião que ele dizia seria mais universal. Depois disso, aqui no Brasil, criou-se o Dia do Combate à Intolerância Religiosa. O Dia Mundial da Religião, inicialmente, sempre seria no terceiro domingo do mês de janeiro. E o Dia da Intolerância Religiosa aqui no Brasil, então coincide sempre no dia 21 de janeiro, portanto hoje. A intolerância religiosa é uma forma de preconceito contra outra religião. E aqui no Brasil, muitas vezes, isso acontece por profanações, por discriminações, por agressões que se fazem contra outras crenças religiosas, até contra os seus cultos. A intolerância religiosa é um ato de discriminar, de ofender, de rechaçar religiões, liturgias, cultos, discriminar pessoas por suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está sempre marcada na história da humanidade desde muitos séculos, porque muitas vezes a religião se confundia com a nacionalidade. Então, nesse sentido, até a intolerância religiosa tem muito a ver com a xenofobia, quando se faz essa ligação da intolerância religiosa com racismos, com nacionalismos, quando uma certa nação tem uma única religião oficial. No Brasil, graças a Deus, nosso país é considerado um país laico. Laico não significa um país sem religião, sem Deus ou ateu, mas de que respeita todas as crenças religiosas. E isso está garantido até em nossa Constituição, né? Nossa Constituição de 1988, onde é garantida a liberdade religiosa, né? Então, veja bem, eu não consigo conceber que alguém que diga que crê em Deus, alguém que diz que pratica ou pertence a uma religião, possa discriminar exatamente outras pessoas. Até o Padre Zezinho tem uma música que eu gosto muito, muito mesmo. Somos todos irmãos, mas uns não aceitam que são. Na intolerância religiosa, no Brasil,
é mais forte em relação às religiões de origem, de raiz afro. E isso é mais do que simplesmente negar o candomblé e outras formas de crenças que vêm de matriz africana. Na verdade, é uma discriminação racial, está tudo muito interligado, as culturas. Então, nós precisamos, de fato, ter esse dia de combate à intolerância religiosa. Porque se você, como eu disse, crê em Deus, como você pode discriminar uma outra pessoa se Deus é amor? No nosso caso, nós muitas vezes desprezamos, fazemos chacota de outras crenças religiosas e, como eu falei assim, as religiões de matriz africana, indígena, e isso é triste, especialmente quando nós que dizemos que acreditamos em Jesus Cristo, aquele que disse que é o Salvador de toda a humanidade, ou como São Paulo disse agora para os cristãos, agora já não existe mais, Deus não faz acepção de pessoas, já não tem mais judeu ou grego, já não tem mais isso, aquilo, agora todos somos irmãos em Jesus Cristo. Então é importante olharmos se nós também não temos ainda esses preconceitos, muitas vezes disfarçados. Então a gente faz chacota, faz piada em cima dos cultos dos outros, em cima das liturgias dos outros. Nós muitas vezes ainda fazemos brincadeiras de mau gosto, de péssimo gosto. É uma herança cultural de vários séculos para nós aqui no Brasil, e que nós, com certeza, em nome da nossa fé cristã, nós precisamos superar isso. O candomblé, a umbanda, e aí tem toda uma variedade de matizes afrodescendentes, indígenas, vai na mesma linha. A crença indígena é fenomenal, é fantástica realmente, e nós achamos que nós somos os únicos donos da verdade, nós somos os puros, os santos. Não só nós cristãos, outros acham a mesma coisa a partir de sua religião, da sua crença. E ainda é difícil aqui no Brasil, basta lembrar no ano passado, 2021, da campanha da fraternidade ecumênica, portanto era entre cristãos, católicos e evangélicos e protestantes, e como os textos foram atacados. A CNBB foi assim atacada de todos os, agredida de todos os jeitos, porque se era uma campanha da fraternidade ecumênica, o texto não podia ser elaborado por nós, Igreja Católica. Nós tínhamos uma participação e outras de outras religiões, igrejas cristãs. E aí só porque de repente não se usava a única linguagem católica, mas também se colocava lá dentro expressões e formas teológicas de expressar interpretação bíblica a partir de outras igrejas cristãs, evangélicas, o que nós apanhamos não foi pouco, se lembra disso. Então, que nós possamos hoje realmente pensar muito sobre a própria convicção religiosa, sobre o nosso único Deus, Deus verdadeiro. Até o Concílio Vaticano II tem textos muito bonitos, onde diz que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela está presente em todas as pessoas de boa vontade. É a semente de Deus, da palavra de Deus, que se manifesta na variedade de todas as culturas. Então, em nome desse nosso Deus da vida, em nome desse nosso Deus da paz, em nome desse nosso Deus Criador, em nome desse Deus que nos faz todos irmãos e irmãs, eu hoje quero realmente rezar e pedir que nós nos esforcemos
para combater toda forma de intolerância religiosa. As pessoas devem ser respeitadas em suas crenças, na sua forma de adorar a Deus, na sua forma da expressão corporal, nas danças, na arte, na liturgia, porque Deus é adorado e Deus não olha as aparências, mas olha o que vem do coração. Se você puder também, eu tenho que me examinar. Muitas vezes eu dou risada quando alguém conta uma piada em relação a outra religião. Nós precisamos ainda um longo processo de purificação, de conversão verdadeira, até que possamos não só pregar o combate à intolerância religiosa, mas a viver plenamente, para que assim nós possamos então ter um único pastor, um único rebanho. Único não é que todos façam a mesma coisa, mas que todos estejamos unidos como filhos e filhas do único e mesmo Deus. Deus abençoe a todos nós, Deus nos proteja a todos, Deus abençoe a todos e todas nas mais diferentes formas de invocar a Deus, nas mais diferentes formas de invocar a bênção de Deus sobre cada religião. Por isso eu não vou usar para concluir a expressão cristã católica da bênção, mas invocar que Deus abençoe, assim como é a crença religiosa, as palavras que se usam para que essa bênção seja rica em todos nós. Eu quero aproveitar a oportunidade ainda desse podcast no Dia do Combate à Intolerância Religiosa no Brasil e Dia Mundial da Religião, lembrar que o Papa tem se encontrado muitas vezes com líderes religiosos, os principais líderes religiosos das grandes religiões do mundo, entrado em suas igrejas, em seus templos, em suas mesquitas, enfim, por que nós não? E como eu dizia antes do Padre Zezinho, eu dizia que era a música Somos Todos Irmãos. Na verdade, o título da música Somos Iguais, né? E a letra é muito bonita. O Padre Zezinho tem gravações, ele solo, cantando sozinho, e também tem ele com os cantores de Deus, que muitas vezes gravam com ele, são gravações fantásticas. E ele coloca nessa canção, Somos Iguais, o seguinte: tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferentes, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Um dia, talvez, quem sabe, um dia, talvez, quem sabe, um dia, talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Essa letra, quem quiser pode procurar, né, nas músicas do Padre Zezinho, ou ele cantando sozinho, ou com o grupo que sempre canta com ele.
São fantásticas as interpretações. Que nós possamos ser todos irmãos e assim amar o mesmo Deus. Fiquem todos com Deus. Amém.